do lado do Presidente. Penso que agora sim, que já estão reunidas as condições. Ui! Tá. Pronto, daria então início ao nosso congresso, ao segundo Congresso Nacional de Caprinicultura. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença de todos, em nome do Centro de Competências. Sabemos que o nosso primeiro congresso foi em formato online, devido às condições que enfrentávamos nesse período de pandemia, mas finalmente conseguimos estar aqui todos presentes e é sempre bom ver as vossas caras pessoalmente. Passaria então, daria a palavra então ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiares e Presidente do nosso Centro de Competências, para fazer aqui as boas-vindas. Sr. Presidente. Bom, olá, muito bom dia a todos. Permitam-me que vos cumprimente, vos dê as boas-vindas a Vila Nova de Paiares. Estamos, como já disse a Bárbara, e bem, a realizar o nosso primeiro Congresso da Caprinicultura em forma presencial, em forma física, digamos assim. As novas vias digitais que nos permitem outras formas de comunicação e que permitiram, em tempo de pandemia, realizar também um Congresso são naturalmente muito positivas, mas nada como nós estarmos frente a frente, presencialmente, no mesmo espaço, é muito mais agradável e nesse sentido dizer-vos que para nós é um gosto ter-vos aqui convosco. Cumprimento naturalmente todas as entidades aqui presentes, o Dr. Nuno Canada, do INIAVA, do APES, o Dr. Pedro Vaz também, da organização deste Congresso, o Dr. Professor Rui Amar, em nome da Comissão Científica do Congresso. Cumprimento todos e todas as entidades presentes, todos os oradores, membros do Centro de Competências. Dizer-vos que estamos um bocadinho atrasados e, nesse sentido, eu procurarei também ser breve nesta minha intervenção, mas queria dizer-vos que hoje é um momento muito importante para o Centro de Competências. O Centro de Competências constitui-se a partir de 2017 por protocolo entre um conjunto de entidades, desde a área da produção, da área académica, científica, da investigação, da inovação, de toda a fileira da caprinicultura, para trabalhar em prol do setor, mas, como disse, foi constituído através de protocolo. Ao longo deste caminho que temos feito, chegámos à conclusão que era importante nós termos aqui uma entidade jurídica constituída que assumisse esta função, às vezes até para tratar de questões de caráter mais administrativo, jurídico, burocrático. É necessário muitas vezes termos uma entidade constituída que assuma essa função. Isso tem acontecido através da utilização dos membros para esse efeito. A Câmara Municipal tem estado à cabeça e tem sido a entidade que mais tem assumido essa função, muitas vezes um bocadinho como barriga de aluguer daquilo que se pretende fazer em termos de ação de todo o Centro de Competências. A nossa intenção é que o Centro de Competências, a partir deste momento, passe a ter uma figura jurídica própria, uma autonomia diferente e que seja capaz de melhorar ainda mais todo o trabalho que nós temos vindo a fazer em defesa deste setor que é tão importante para a nossa economia local. Em Vila Nova de Paiares nós queremos continuar a promover as nossas marcas, queremos continuar a promover a nossa chanfana, mas para continuarmos a ter a melhor chanfana do universo, somos conhecidos por essa marca, naturalmente nós precisamos de continuar a ter produção de caprinos e de bons caprinos que depois tenham condições para nos permitir ter essa mesma melhor chanfana do universo como é conhecida. Durante este período que vão estar connosco, e que eu espero que seja de aprendizagem, de partilha, de enriquecimento para todos, naturalmente temos também uma exposição patente, que já certamente observaram, é a primeira Expo Capriland, a primeira Feira Nacional da Caprinicultura. É algo que está
estamos a fazer, digamos, quase em formato experimental, mas que nós gostaríamos que nos próximos anos se pudesse vir a realizar com regularidade, com cada vez maior expressão, com cada vez a maior participação de todos e, portanto, naturalmente, durante o dia vão poder também presenciar e ver os expositores que estão neste certame. Vamos ter um almoço para o qual todos estão naturalmente convidados e onde outras iguarias, a chanfana também estará presente e também para aqueles que são apreciadores e para aqueles que nunca experimentaram terão a oportunidade de comprovar que efetivamente é um dos pratos mais fantásticos da gastronomia nacional e em Vila Nova de Poiares atinge o seu patamar mais elevado em termos de qualidade e, portanto, um agradecimento especial também à doutora Maria João pela presença e por nos permitir, em pleno congresso, numa realidade diferente daquela que está habituada a trabalhar, poder fazer a escritura da nova associação do Centro de Competências da Caprinicultura. Agradecer a todas as entidades membros que se disponibilizaram e que já reuniram as condições documentais exigidas para fazerem a escritura. Dizer também que aqueles que não o puderem fazer hoje, que durante os próximos 10 meses, se assim o fizerem, ainda serão considerados como sócios fundadores e o nosso objetivo é que estejamos todos juntos, porque só mesmo todos juntos conseguiremos defender este setor que é tão importante para todos nós. Por isso, muito bem-vindos, um ótimo dia de trabalho e que Vila Nova de Poiares fique nos vossos corações e nas vossas recordações pelas melhores razões possíveis. Muito obrigado. Muito mais baixo. Daria agora o uso da palavra ao Presidente da APES, o Engenheiro Pedro Vaz Santos, por favor. Pedro Santos Vaz. É o contrário. Bom, muito bom dia a todos. Umas breves palavras, até para cumprirmos o tempo. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os membros fundadores e todos os membros do CCC, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares. De facto, um bom exemplo de como o poder local tem muitas vezes uma importância significativa no desenvolvimento destes pequenos projetos e ainda que como barriga de aluguer possa servir de exemplo e possa servir mesmo de fundação para conseguirmos apoiar um setor com grandes dificuldades, um setor com grandes desafios, mas que, penso, hoje terá aqui também com a constituição da associação do qual a APES é membro fundador, uma nova etapa, e uma etapa que permitirá dotá-lo de novas capacidades, novas competências e maior autonomia no prosseguimento dos seus objetivos. Cumprimento especial a todos os presentes. A APES tem desde o início colaborado com o Centro de Competências da Caprinicultura, acreditamos nestes projetos de sinergia, acreditamos que em conjunto podemos contribuir para o desenvolvimento do setor. Uma palavra, permitam-me, a todos os zootécnicos aqui presentes, e que bom é ver a zootecnia tão bem representada neste auditório. Por último, uma palavra de incentivo, de agradecimento e de valorização dos caprinicultores, daqueles que verdadeiramente mantêm o setor e para os quais tudo isto é para eles que tudo isto faz sentido. Saibamos nós manter e contribuir para a manutenção de um setor que tanto contributo dá em termos sociais, em termos ambientais, em termos de serviços ecossistémicos e, obviamente, em termos gastronómicos. De facto, a qualidade dos produtos e a autenticidade dos produtos é algo fundamental. E também para a preservação dos recursos genéticos animais, não queria deixar de o referir. Muito obrigado a todos, muito sucesso, saibamos nós contribuir todos para o sucesso do CCC e assim contribuir para o futuro do setor. Diria agora o uso da palavra ao Dr. Nuno Canada, Presidente do INIAV. Bom dia a todos. É para o INIAV uma grande satisfação associar-se à primeira Expo Capriland e ao segundo Congresso Nacional de Caprinicultura desta feita presencial. Queria cumprimentar todos os parceiros do Centro de Competências, fazer um agradecimento especial
ao município de Vila Nova de Poiares pelo apoio que está a dar a esta iniciativa da primeira Expo Capriolândia e do segundo Congresso Nacional de Caprinicultura e também todo o apoio que tem dado ao Centro de Competências. Cumprimentar também os outros membros da sessão de abertura, o Presidente da APES e o representante da Comissão Científica do Centro de Competências. Esta fileira da caprinicultura é uma fileira que é muito importante, quer do ponto de vista territorial, quer do ponto de vista da produção de carne e leite, e tem um potencial muito grande que temos que, em conjunto, tentar explorar cada vez mais. Nós temos um desafio enorme nas próximas décadas, que é alimentar o mundo. Este é o desafio central de toda a gente que trabalha em produção agrícola e em produção animal. O ano passado atingimos já 8 mil milhões de pessoas e a população vai continuar a crescer. E também estamos a ter um aumento médio de alimento per capita nas economias emergentes. E este efeito combinado está a levar a um aumento de produção, a um aumento de procura muito grande. E do ponto de vista técnico, o aumento de produção de proteína é o principal desafio que nós temos pela frente. Nós temos estudos prospectivos que mostram que as novas fontes de proteína, que são muito faladas, como é o caso da carne de laboratório, do plant-based, dos insetos, vão ser importantes, mas vão ter um peso marginal face ao volume total de proteína consumida. E, na verdade, a carne, o peixe, os ovos, as leguminosas vão continuar a ser as fontes centrais de proteína, e é nisso que nós nos temos que centrar. E por isso, todos os esforços no sentido de aumentar a produção de proteína são importantes, até porque há um aumento crescente da procura, e o aumento de procura e escassez da oferta são uma oportunidade de negócio se soubermos trabalhar. No caso concreto dos ruminantes, há aqui outras dimensões muito importantes. Nesta abordagem técnica de procurarmos aumentar a produção de proteína, um desafio da produção animal é evoluir para soluções que não entrem em competição direta com a alimentação humana. Nós temos, por exemplo, hoje uma competição direta com a alimentação humana no caso da soja, e temos que divergir para outras fontes de alimento. Os ruminantes são, por excelência, as espécies que mais fácil é trabalhar neste domínio, uma vez que conseguem alimentar-se de material vegetal que os humanos não podem consumir e transformá-lo em proteína de alta qualidade. E isto é uma oportunidade. Outra dimensão, olhando agora para Portugal em concreto, nós temos uma diversidade muito grande em termos de agricultura. Nós não temos uma agricultura, temos muitas agriculturas diferentes, com muitos tipos diferentes de território, e temos também uma diversidade muito grande de recursos endógenos, incluindo as nossas raças animais e as raças de caprinos. E isto torna muito mais difícil o trabalho técnico, porque não há uma solução única para o país todo, temos que adequar as soluções aos territórios, mas também gera oportunidades porque temos produtos muito diferenciados, como é o caso da carne e do leite dos nossos pequenos ruminantes. Adicionalmente, os estudos que nós temos em termos de dinâmica territorial mostram que a produção animal é a atividade que mais contribui para fixar pessoas no território. E por isso é muito importante o apoio à fileira da caprinicultura em Portugal, quer para a produção de carne, quer para a produção de leite. Hoje em dia já há um grande desequilíbrio entre a oferta e a procura, portanto há muito mais procura de produtos de origem ruminante em Portugal do que a nossa capacidade de oferta, portanto já existe aqui uma oportunidade, e este desequilíbrio vai continuar a crescer, uma vez que a procura tendencialmente vai aumentar. Para nós conseguirmos adaptar a produção aos desafios que temos pela frente, vamos ter que ter mais conhecimento no setor, vamos ter que ter mais formação, mais capacitação, métodos mais modernos de produção, métodos mais modernos de comercialização do produto, olhar para a fileira como um todo e encontrar formas de estar mais próximo do consumidor final, com cadeias curtas, para conseguir ao final do dia que o produtor receba mais dinheiro pelo produto que
produz e ter uma rentabilidade mais atrativa, porque isso é fundamental. Se nós, nesta dinâmica de evoluir para sistemas de produção mais sustentáveis, há muita comunicação feita à base em volta do pilar ambiental da sustentabilidade, mas o pilar económico da sustentabilidade é a âncora principal. Se os produtores não tiverem um rendimento digno, um rendimento elevado, nós não conseguimos aumentar a produção e fixar as pessoas no território. E é aqui que os centros de competência têm o seu papel central. Portanto, os centros de competência são estruturas colaborativas que foram pensadas em 2014. Nestes 10 anos já se formaram 24 centros de competências e têm a grande vantagem de colocar todos os players, todos os atores de uma temática a trabalharem com um objetivo conjunto. Isto parece uma coisa simples, mas não é. E é mais difícil ainda numa realidade como a nossa, em que os atores têm alguma dificuldade em falar uns com os outros de forma espontânea. E, portanto, os centros de competência têm tido esta grande vantagem de, por exemplo, neste caso, envolver todos os atores relacionados com a caprinicultura, quer os que vão utilizar o conhecimento, quer os que produzem o conhecimento, e alinharem aqui, portanto, toda esta fileira. E por isso eu dou os parabéns a todos os parceiros deste Centro de Competências. Tem sido feito um caminho significativo até agora, mas vai ser necessário intensificar este trabalho para conseguirmos, de facto, dinamizar esta fileira da caprinicultura, que é fundamental para o nosso país e para a gestão integrada do nosso território. E termino só com duas notas. Uma é que é para nós, para o INIAV, um grande orgulho, uma grande satisfação ver que o Centro de Competências vai homenagear um dos nossos investigadores aposentado, o Dr. Carlos Carmona Belo, que fez no INIAV uma carreira notável e que é, na sua área de conhecimento, uma referência para todas as equipas do INIAV. E termino dizendo que o INIAV tem estado fortemente comprometido com este Centro de Competências. Hoje temos aqui muitas equipas de diferentes áreas do conhecimento. Temos estado envolvidos desde as pastagens, à valorização da carne, à valorização do leite, às várias dimensões relacionadas com o Centro de Competências, e queria aqui deixar publicamente o nosso compromisso de que o INIAV vai estar fortemente comprometido com o desenvolvimento e o crescimento deste Centro de Competências. Muito obrigado a todos. E para encerrar então a sessão de abertura, daria a palavra ao Dr. Rui Amaro para vir falar em nome da Comissão Científica do nosso Congresso. Bom dia a todos. Cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares toda a Assembleia e dizer que tenho a tarefa facilitada, que depois destas comunicações iniciais está praticamente tudo dito, e o adiantado da hora também aconselha que não tomemos muito tempo. Dizer que é de facto importante todos os objetivos que estão por trás deste Centro de Competências da caprinicultura, todas as questões societais e ambientais que com ele acabam por estar ligados, mas eu partilho de facto da opinião que a sustentabilidade económica e a importância que isso deve ter para os produtores é determinante para o futuro do setor. E não se consegue avançar nesse domínio sem a dimensão do conhecimento, sem a dimensão da inovação, e a partilha desse conhecimento para com todos os agentes da fileira é, ao fim e ao cabo, um dos objetivos deste Congresso e acabou por estar patente no conjunto de comunicações que acabamos por ter para o dia de hoje. Neste segundo Congresso, que sucede de facto a um primeiro que ocorreu noutros moldes, em 2021, foi possível desta feita fazê-lo de forma mais física, em que nos podemos rever a todos e confrontar e conversar todos uns com os outros. Esta partilha é muito relevante. Importa
agradecer o contributo das pessoas que vão estar envolvidas, desde os palestrantes, desde os autores dos trabalhos, incluindo os pósteres, aos moderadores, a toda a gente que aceitou participar de forma efetiva no Congresso. Em termos dos artigos que vão estar presentes ou das comunicações que vão estar presentes, vamos ter 2 sessões, como veem no programa, 2 mesas redondas, onde vamos ter a participação das associações de produtores, que é sempre muito, muito relevante, a participação de entidades administrativas que também convém que tenhamos presentes na nossa atividade, e depois 3 temáticas principais que passam pelos sistemas de produção, pela sustentabilidade e as alterações climáticas, portanto aqui um bocadinho a dimensão ambiental também da situação, muito embora sempre com a vertente da economia presente. Depois uma segunda sessão dedicada à saúde animal, ao melhoramento genético e à biodiversidade, e uma terceira sessão designada como quinta, porque contamos com as 2 primeiras mesas redondas, sobre inovação na transformação de produtos lácteos e cárnicos, mercados e aspectos socioeconómicos. Portanto, vamos fazer uma viagem em toda a panóplia dos assuntos que aqui poderíamos ter, sendo destacado, de facto, o envolvimento das entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, das associações de criadores, de empresas que aqui estão presentes e dos criadores propriamente ditos, porque sem eles, e é para eles que o nosso trabalho, enquanto centro de competências, deve ser dirigido. A todos, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, reitero o agradecimento a todos os participantes de forma efetiva nas comunicações e na discussão que vamos ter, e votos de um bom trabalho para todos. Esperemos que seja esta partilha que dê bons frutos para aquilo que todos desejamos para este setor da caprinicultura ficar mais forte. Bom congresso para todos. Como então já foi mencionado, passaremos agora a um período de homenagem que iremos fazer a 2 membros fundadores do nosso Centro de Competências, e eu diria então uso da palavra para fazer aqui uma pequenina apresentação ao Dr. Seita Coelho. Eu conheci o Carlos Carmona Belo no Instituto Superior de Agronomia. Sou um ano mais velho do que ele. E depois fazemos parte da primeira geração que entrou por então denominado INIA, em 75, 76. Foi criado o INIA e nós fomos os jovens, os primeiros que entramos. Agora já estamos todos aposentados e eu vou ler aqui o tributo que encomendamos ao colega Joaquim Cabral Rolo, investigador aposentado do INIAV, e que também foi vice-presidente da última direção do INIA, que depois foi mudando para INIAP e INIAV. E o Joaquim Cabral Rolo escreve em nome destes primeiros assistentes que entraram para o INIAV na altura, e que o Carlos Carmona Belo foi um dos expoentes máximos dos que lá entramos. Carlos Carmona Belo, um tributo. Do tempo longo de convivência académico e profissional, retenho o legado de investigador do Carlos Carmona Belo. Legado que consubstancio em 2 traves mestras. A primeira, a abertura aos outros saberes, a interdisciplinaridade e a plurinstitucionalidade, confluindo no trajeto de afirmação e resiliência institucional no Ministério da Agricultura, da entidade Laboratório de Estado. Primeiro o INIA e depois o atual Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. A segunda, o forte enraizamento do itinerário de investigação nas dimensões de experimentação. Entre parênteses, o campo. Tenho de andar com elas, as ovelhas, ao colo, comentava ele numa dada altura. E a extensão. Ora designado Sistemas de Conhecimento e Inovações Agrícolas, AQIS. Sistema de Conhecimento e Inovação, de que é exemplo o Centro de Competências da Caprinicultura. O envolvimento dos agentes / organizações envolvendo-se o conhecimento nos territórios físico e humano, sobre / dos recursos naturais, fazendo-os emergir em valias societais,
marcam o percurso. Percurso arraigado nos gados, de que se alimentam, onde e como e quem os manuseia, produtos se originam. Assim se afirmam as fileiras. Desta constatação, permite-me agilizar a estratégia europeia do prado ao prato, para um sistema alimentar justo, saudável e respeitador do ambiente. É tributária da investigação do Carlos Camarnavelo. Voto de êxito ao Centro de Competências da Caprinicultura, o reconhecimento aos que neste segundo Congresso Nacional de Caprinicultura proporcionaram a homenagem merecidíssima ao investigador coordenador Carlos Camarnavelo. Grato ao Carlos Camarnavelo pela amizade e pelo enriquecimento científico de que tenho beneficiado. Um bem-aja, um abraço. Muito obrigada, Dr. Seita. Eu chamaria então ao palco o Sr. Presidente da Câmara para entregar o prémio e o Dr. Carlos Camarnavelo. Pois então eu tenho que agradecer, claro, quero agradecer ao Centro de Competência da Caprinicultura e se me permitem, como tenho aqui muitos colegas do INEAV à minha frente e realmente o INEAV foi onde eu passei a totalidade da minha existência, portanto conheci o Seita e o Joaquim Rolo, que pertenciam à Estação Agronómica e eu à Estação Zootécnica, ainda antes do INEA ter se iniciado a sua como instituição. Aqui o Centro de Competência da Caprinicultura realmente foi um trabalho que fizemos com gosto, os que participaram nele, e realmente do diagnóstico e enquadramento que fizemos para realizar os estatutos e o primeiro plano de atividade, portanto, todos conhecem já os problemas da caprinicultura, não vale a pena enaltecê-lo ou não vale a pena relacioná-los mais. Eu queria só salientar algo que na minha apresentação eu tenho verificado que se fala muito no regadio hoje em dia. E no sequeiro não se fala no regadio do sequeiro. Eu acho que o sequeiro hoje em dia, para avançar e para ter alguma representatividade económica, precisa de ter algum regadio. É fundamental, não é regadio para culturas de primavera-verão, como é claro, mas é para garantir e para tentar aliviar a imprevisibilidade climática que afeta a nossa agricultura de sequeiro e cada vez há de ser maior, não é? Portanto, era necessário que as explorações agrícolas, além de terem a dimensão e tudo isso, tivessem algum regadio que lhes permitisse garantir a produção das culturas de outono e inverno e, no caso das pastagens, que é o que aqui estamos a falar e aquilo a que eu tenho dedicado grande parte da minha atividade, que pelo menos fosse garantida a sua persistência. É que tudo o que se fala em sequestro de carbono, sem persistência das pastagens, ao fim e ao cabo, sem evitar as lavouras, ela não existe, o sequestro de carbono não vai existir. E é necessário que as plantas anuais que constituem as nossas pastagens tenhamos a garantia que elas persistem no tempo, portanto formem semente para produzirem no ano seguinte. Eu, para não demorar mais tempo, leio aqui um texto que tinha preparado e que acho que consubstancia tudo aquilo que eu queria dizer. Portanto, eu quero recordar as entidades fundadoras do Centro de Competência da Caprinicultura, o município de Vila Nova de Poiares, a Universidade de Coimbra, a Escola Superior Agrária de Coimbra, a ANCOS, que é a Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela, a que eu estou sempre ligado, e o INEAV. Durante alguns meses, eu e o saudoso António Pedro Louro Martins deslocámos-nos várias vezes a Vila Nova de Poiares para reuniões com o Dr. Fernando Ramos, o Dr. Fernando Delgado, o engenheiro Pedro Magalhães, para elaborarmos os estatutos e o plano de ação inicial do Centro de Competência da Caprinicultura sob a liderança jurídica do Dr. Armando Pereira, que eu não sei se está presente. Trago-vos alguns apontamentos sobre esses temas que muito prenderam a nossa atenção durante as reuniões: o definhamento agrícola do interior, a floresta, o pastoreio e a prevenção dos incêndios florestais.
Em Portugal funcionámos sempre muito por grandes campanhas. Tivemos a campanha do trigo, que aplicada sem atender às condições físicas do solo e à morfologia dos territórios, originou graves problemas de erosão ao país. A campanha do pinho, que deu origem à considerada maior mancha de área contínua de pinhal da Europa, era assim que se designava quando eu andava em agronomia, que cresceu sem considerar atividades importantes para as comunidades locais, como a pastorícia e, mais recentemente, a campanha do eucalipto. Nas áreas do centro e norte do país, por desinteresse político, não foi promovido o aumento da dimensão das propriedades e a falta de rendimento conduziu ao decréscimo da população, ao abandono de áreas agrícolas e florestais e ao aumento dos incêndios rurais e da área ardida, que, por exemplo, no decênio de 2012 a 2021 atingiu a média de 126 mil hectares ano, em que 50% eram povoamentos florestais, e que nos anos 2003, 2005 e 2017 teve proporções de tragédia. Nesta altura, penso que se poderá afirmar que Portugal tem um problema grave de gestão do território. O aumento do rendimento que os produtores conseguem com a gestão da biomassa vegetal não é compensador em termos económicos. Entretanto, e estas são as boas novidades que eu, portanto, conseguia apreender do que é que se passa na nossa legislação, foi instituído o Programa de Transformação da Paisagem, que inclui a Agência Integrada de Gestão da Paisagem, a AIGP, que se orienta para o aumento da resiliência dos territórios aos incêndios e para a dinamização económica dos territórios vulneráveis. Esta parte acho que é significativa. Segundo julgo saber, a AIGP tem atualmente em execução 70 projetos pilotos distribuídos por todo o país em áreas atingidas por incêndios. Estes projetos promovem a gestão de longo prazo, 20 anos, contribuindo para a diminuição da vulnerabilidade do território aos incêndios rurais e para a gestão dos sistemas culturais que prestam serviços de ecossistema. Assim, serviços de ecossistema como o controle da erosão, o aumento do teor de matéria orgânica do solo e o consequente aumento de fertilidade, que ajudará à conservação da umidade e infiltração da água das chuvas, reabastecendo os aquíferos, e a diversidade da paisagem, são reconhecidos e, neste caso, remunerados. O estabelecimento da descontinuidade florestal, a reintrodução de alguma agricultura e da pastorícia, constitui uma boa notícia para as nossas raças autóctones pequenos ruminantes e, sobretudo, para os caprinos, as mais adaptadas a estes fracos recursos alimentares, podendo representar uma contribuição fundamental para o acréscimo dos efetivos, que estão em níveis preocupantes. Estes projetos poderão também proporcionar ocasiões únicas para o desenvolvimento de competências de estudantes do ensino superior que tenham a oportunidade de realizar os seus trabalhos académicos em ambientes difíceis de replicar nas suas instituições de ensino. Também o Centro de Competências da Caprinicultura tem a oportunidade de efetuar ações de acompanhamento, coligir alguma informação, divulgando-a pelos seus associados. Num futuro desenvolvimento dessas intervenções, por forma a tornar mais sustentável o investimento na floresta, talvez se pudessem aproveitar as vastas áreas da Zona de Intervenção Florestal, as ZIF, e os baldios. Os municípios, como bons conhecedores do seu território, por intermédio dos seus gabinetes técnicos, poderiam ser os incentivadores e integradores das políticas públicas que venham a existir. A formação e a manutenção dos efetivos de pequenos ruminantes seria também um contributo para a fase inicial destas iniciativas. Neste sentido, quero aproveitar para publicitar 2 projetos de intervenção da paisagem com a utilização de caprinos. O trabalho desenvolvido pela cooperativa Terra Chã, situada na freguesia de Alcobertas, Rio Maior, em que o Sr. António Frazão, pela sua perseverança, tem mantido há muitos anos um rebanho de cabras leiteiras de raça serrana e ecotipo ribatejano, em pastoreio na Serra dos Candeeiros. Além das infraestruturas que foi conseguindo para os animais, a cooperativa tem também instalações e um restaurante, onde os visitantes podem também desfrutar de uma paisagem muito agradável do bairro ribatejano. A ligação à restauração é importante na caprinicultura pelo valor que têm os cabritos, claro. Mais recentemente, na reunião de primavera da Sociedade Portuguesa de Pastagens e Ferragens, realizada no Fundão, em que participei, foi-nos proporcionada uma visita ao Centro de Biodiversidade do Carvalhal, situado no baldio da Serra da Gardunha, onde o município do Fundão tem em execução um projeto de intervenção da paisagem, utilizando um rebanho de caprinos de raça charnequeira. Fui agradavelmente surpreendido quando o organizador das jornadas, o engenheiro Pedro Fiães, nos disse que parte do efetivo tinha sido cedido pelo INIAV, proveniente de um pequeno rebanho que a ESEAN ainda explora em Santarém. Acrescento que a raça charnequeira tem o estatuto de ameaçada e que o seu efetivo de fêmeas registradas em livro genealógico é de cerca de 1.800 animais, como saberão com certeza. Finalmente, quero falar da importância que poderá ter a criação das escolas de pastores,
que possam trazer aos jovens um conhecimento consistente sobre as características e aptidões dos animais para a utilização destes espaços naturais diversificados, aportando dignidade profissional aos pastores, que os pastores há muito perderam, e a vontade de continuarem a sua aprendizagem ao longo de um tempo, adaptando-se às constantes alterações a que estes sistemas estão sujeitos. O Centro de Competências da Caprinicultura poderia ser o dinamizador dessas ações. Quero reconhecer o trabalho de liderança do Dr. João Miguel Henriques desde o início e saudar a engenheira Bárbara Henriques pela face visível do Centro, para mim, nesta altura da minha vida, pela forma simpática e eficiente como conduz as videoconferências. Muito obrigado. Muito obrigada. Para o segundo momento de homenagem, chamaria então o Dr. Rui Amar, Presidente do Politécnico de Coimbra. Mas agora Então, bom dia mais uma vez. Esta foi uma armadilha com a qual eu não estava à espera, porque provavelmente teria preparado as coisas de outra maneira. Mas é com muito gosto, com muito prazer, que aqui estou para transmitir de alguma forma um tributo não tão eloquente como aquele que foi prestado ao Carlos, naturalmente merecido, mas ao Fernando Delgado. Antes de mais, uma declaração de interesse. O Delgado foi meu colega durante 34 anos na Escola Superior Agrária em Coimbra, portanto havia uma relação de proximidade, mas o que me traz hoje aqui de facto não é isso, é ao fim e ao cabo dar aqui um testemunho daquilo que foi o percurso e uma nota de agradecimento. Tenho aqui umas notas bibliográficas que vou passar a ler-vos. Natural de Moçambique, ali iniciou a licenciatura em Medicina Veterinária, que concluiu em 1978 na Universidade Técnica de Lisboa. Em 1988 obtém o grau de Master of Science em Animal Breeding pela Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, com tese sobre parâmetros genéticos e curva de lactação dos ovinos Serra da Estrela, o primeiro estudo genético desta raça, e em 2005 é doutorado com distinção e louvor pela UTAD em Ciências Agrárias e Veterinárias, com tese em Genética Molecular das Proteínas Lácteas em caprinos da raça serrana. Exerceu clínica e cirurgia de pequenos e grandes animais no Algarve, nos Açores, no Alentejo e em Coimbra, integrado quer em organizações de produção de leite, quer nos serviços oficiais, no caso nos Açores, tendo ingressado na Escola Superior Agrária de Coimbra em 1982, de onde se aposentou em 2020, já vão 4 anos, como professor coordenador. Nos 38 anos dedicados ao ensino e investigação, orientou 163 estágios. Há por aqui alguns ex-alunos que provavelmente tiveram o prazer de estagiar e de lidar mais proximamente com o Delgado. Publicou 72 artigos, 19 internacionais, 2 teses, 3 livros, 2 livretos técnicos, 3 livretos pedagógicos e, entre cargos, funções e serviços à comunidade. Presidiu ao Conselho Científico entre 1995 e 97, ao Departamento de Ciências Zootécnicas entre 96 e 2000 e depois entre 2005 e 2009. Foi coordenador do curso de mestrado em Engenharia Agropecuária. Coordenou a linha de Plant and Animal Science do CERNAS, o Centro de Investigação da Escola Superior Agrária de Coimbra. Foi vice-presidente do IDARC entre 1999 e 2002. Foi cofundador da ANCOSE, onde teve uma participação ativa entre 1982 e 96, mais ativa, onde também coordenou o projeto ProAgri de vulgarização e apoio técnico e desenvolveu projetos de ED maioritariamente aos pequenos ruminantes, dos quais ressaltam, digo aqui 2 ou 3, o PAMAF 3043, a valorização da caprinicultura em regime silvopastoril com vista à fixação das populações das áreas serranas e ainda os Capricentro, o Caprinova e o Polifemo. Dizer que o Delgado foi também membro da Comissão de Gestão do Centro de Competências da Caprinicultura em representação
da Escola Superior Agrária de Coimbra desde o seu início e até à sua aposentação, e eu acabei por vir substituí-lo, portanto, seguramente uma perda na capacidade e no entusiasmo que o delegado trazia sempre às atividades em que se envolvia. Esta é, pois, uma merecida homenagem pelo seu trajeto, pelo entusiasmo, pela competência que pôs em todas as suas atividades, em todas as atividades em que se envolveu, incluindo naturalmente todo o trabalho desenvolvido em prol da caprinicultura. Caro delegado, que sei que não pode estar presente, falámos há bocadinho, muito obrigado por este todo envolvimento, muito obrigado por aquilo que deu ao Centro de Competências e à caprinicultura em geral. Chamaria então o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente do INEAV e, como o Dr. Rui referiu, infelizmente o professor Fernando Delgado não poderá estar presente, mas chamaria então o Engenheiro Pedro Magalhães para receber a plaquinha que depois faremos chegar então. Com licença. Quem vai ser? Representa aqui o delegado. Está bem, então deve estar por aqui. Como já foi mencionado, passaremos agora então ao momento da escritura do nosso Centro de Competências Associação e daria então a palavra à doutora Maria João Teixeira Encarnação. Bom dia a todos presentes. Eu vou proceder à leitura da escritura da Constituição da Associação. Pedia a vossa atenção, se houver algum lapso, ou até nas vossas identificações, ou das entidades que representam, pedia a correção, depois no final da leitura. Constituição da Associação. No dia 1 de junho de 2024, na Expo Capriland 2024, primeira feira de caprinicultura e segundo Congresso Nacional de Caprinicultura, a decorrer na Alameda de Santo André, na Freguesia de Poiares Santo André, Concelho de Vila Nova de Poiares, perante mim, Maria João Teixeira da Encarnação, notária do Castório Notarial, sito em Vila Nova de Poiares, compareceram. João Miguel Sousa Henriques, divorciado natural da Freguesia de Poiares Santo André, Concelho de Vila Nova de Poiares, com domicílio profissional na sede do seu representado e que intervém na qualidade de Presidente do município de Vila Nova de Poiares, com número de identificação pessoa coletiva 505-371-600, com sede no Largo da República, em Vila Nova de Poiares, qualidade que verifiquei por conhecimento pessoal e poderes que verifiquei por uma certidão que já se encontra arquivada no castório, instruir a escritura lavrada a folhas 53 e seguintes do livro de notas número 68. Alfredo António Teixeira Neves, divorciado natural da Freguesia, Concelho de Mirandela e com domicílio profissional na sede da sua representada, titular do cartão de cidadão 091000276, 1ZX2 válido até 19 de 12 de 2029, emitido pela República Portuguesa, que intervém na qualidade de Presidente e também de Gestor de Negócios da Associação Nacional de Caprinicultores da Raça Serrana, com o número de identificação pessoa coletiva 502-637-641, com sede na Freguesia Concelho de Mirandela, qualidade e poderes constam da escritura de constituição da Associação lavrada no Castório Notarial de Mirandela, portanto, e demais documentos. Depois temos Tiago Nunes Sousa Ferreira, solteiro maior natural da Freguesia de São Cristóvão e São Lourenço, Concelho de Lisboa, com domicílio profissional, na sede da sua representada, titular do cartão de cidadão 167-9035, 0ZX2 válido até 3 de 10 de 2029, emitido pela República Portuguesa, que intervém, na qualidade de Vice-Presidente da Direção, em representação da Associação Portuguesa de Caprinicultores da Raça Serpentina, com o número de identificação pessoa coletiva 503-260-827, com sede na Rua Diana de Lis, Centro de Desenvolvimento Agropecuário de Évora, qualidade e poderes também verifiquei pelos documentos aqui mencionados. Depois temos Pedro Filipe Barros dos Santos, parente Vaz,
divorciado natural da freguesia de Cadernachide, concelho de Oeiras e residente na Travessa de Abelheiras, número 37, 4.990.535, Aredegão, Ponte de Lima, titular do cartão de cidadão 122.508.24, 6ZX6, válido até 3/8/2031, emitido pela República Portuguesa, que intervém na qualidade de gestor de negócios da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, com o número de identificação pessoa coletiva 502.302.470, com sede no átrio do Edifício das Ciências Agrárias, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 5.909 Vila Real, com registro beneficiário efetivo consultado hoje. Nuno Bartolomeu Mendes Godinho de Alvarenga, casado natural da freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, e com domicílio profissional no INEAEV, IP, em Oeiras, titular do cartão de cidadão 08191.578, 0ZW1, válido até 26/7/2028, emitido pela República Portuguesa, que intervém na qualidade de gestor de negócios da SOFAC, Cooperativa de Formação e Animação Cultural CRL, com contribuinte 501.679.529, com sede no Campo Grande, número 376, 1749.024, Lisboa, com capital social de 7.002.000 euros, 7.002.000 euros, com o registro central do beneficiário efetivo, também consultado hoje. Albano Agostinho Gomes Alves, casado natural da freguesia, concelho de Monção, com domicílio profissional na sede do seu representado, titular do cartão de cidadão 093-96557, 5ZX7, válido até 23/3/2031, emitido pela República Portuguesa, que intervém na qualidade de procurador do Instituto Politécnico de Bragança, com o número de identificação pessoa coletiva 600.013.758, com sede no campus de Santa Apolónia, 5.300.253, Bragança. Qualidade e poderes que verifiquei por uma procuração que arquivo. Rui Manuel Pires Amaro, casado natural da freguesia de Alferrarede, concelho de Abrantes, com domicílio profissional na sede do seu representado, titular do cartão cidadão com o número 06036087, 9ZY1 válido até 5/10/2027, emitido pela República Portuguesa, que intervém, em representação do Instituto Politécnico de Coimbra, com o contribuinte com o número de identificação pessoa coletiva 600.027.650, com sede na Rua da Misericórdia. Obrigada. 350, peço desculpa. Com sede na Rua da Misericórdia, Lagartos Cortiço, em São Martinho do Bispo, 3.045, 093, em Coimbra. Qualidade e poderes que verifiquei por uma certidão emitida pelo Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, bem como os estatutos também consultados. Paulo Reis Branco Paradal, casado natural da freguesia de São Domingos Benfica, concelho de Lisboa, com domicílio profissional na sede do seu representado, titular do cartão de cidadão com o número 06918716-9ZY9, válido até 30/8/2028, emitido pela República Portuguesa, que intervém na qualidade de procurador do Instituto Politécnico de Santarém, com o número de identificação pessoa coletiva 501.403.906, com sede na Praça do Município número 11, 7.300.110, Santarém. Voltaria a morada. Aqui no Politécnico, aqui a morada tenho de confirmar. Peço desculpa, tenho só que confirmar aqui a morada. No complexo, com sede no Complexo Andaluz, apartado 279-2001-904, Santarém.
Qualidade e poderes que verifiquei por uma procuração que arquivo. António Manuel Cardoso Monteiro, casado, natural da freguesia e Conselho de Pesos a Régua, com domicílio profissional na sede do seu representado, titular do cartão de cidadão 09568768 8ZX0 válido até 9/11/2030, emitido pela República Portuguesa, que intervém na qualidade de gestor de negócios do Instituto Politécnico de Viseu, com o número de identificação pessoa coletiva 680 033 548, com sede no campus Politécnico 3504 510 Viseu. André Martinho de Almeida, casado, natural da freguesia de São Domingos Benfica, Conselho de Lisboa, e com domicílio profissional na sede do seu representado, titular de cartão de cidadão com o número 10295308, 2ZW9 válido até 3/8/2031, emitido pela República Portuguesa, que intervém em representação do Instituto Superior de Agronomia, com o número de identificação pessoa coletiva 505-869-721, com sede na Tapada da Ajuda, 1349-017, em Lisboa. Qualidade e poderes constam de uma certidão emitida pelo Sr. Presidente do ISA, bem como pelos respectivos estatutos. Pedro Joaquim Hilário Valente Neves Cardoso, casado, natural da freguesia de Vilar Maior, Conselho de Sabugal, com domicílio profissional na sede da sua representada, titular do cartão de cidadão 1122079 0ZX9 válido até 11/2/2030, emitido pela República Portuguesa, que intervém na qualidade de procurador da Ovibeira, Associação de Produtores Agropecuários, com o número de identificação pessoa coletiva 501-741-895, com sede na Rua José Cifuentes, número 11, DE 6244, Castelo Branco. Qualidade e poderes constam de uma procuração que se arquiva. Carlos Manuel Freire Cavaleiro, casado, natural da freguesia de C, Guarda, Conselho da Guarda, com domicílio profissional na sede da sua representada, titular do cartão de cidadão com o número 06249728, 6ZY1 válido até 5 de setembro de 2028, emitido pela República Portuguesa, que intervém na qualidade de gestor de negócios da Universidade de Coimbra, com o número de identificação pessoa coletiva 501-617-582, com sede no Paço das Escolas 3004-531, em Coimbra. Severiano José Cruz da Rocha e Silva, casado, natural da freguesia de Baltar, Conselho de Paredes, com domicílio profissional na sede da sua representada e titular do cartão de cidadão 03989126 7ZX3 válido até 20 de abril de 2030, emitido pela República Portuguesa, que intervém na qualidade de procurador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o número de identificação pessoa coletiva 680 033 548, com sede Trás-os-Montes e Alto Douro, sim, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o número de identificação pessoa coletiva, no IPC não está bem, 501 345 361, pensei que estava a falar do nome. Peço desculpa pelo lapso, com o número de identificação pessoa coletiva 501 345 361, com sede na Quinta de Prados 5801 Vila Real. Qualidade e poderes constam de uma procuração que arquivo. Verifiquei a identidade do primeiro, por conhecimento pessoal, e dos demais pela exibição dos mencionados documentos de identificação.
e disseram que, pela presente escritura, constituem uma associação de direito privado por tempo indeterminado e sem fins lucrativos, denominada CCC, Centro de Competências da Caprinicultura Associação, com sede no Largo da República, 3.350-156, Vila Nova de Poiares, Freguesia de Poiares Santo André, Concelho de Vila Nova de Poiares, que será regulada pelas cláusulas constantes dos estatutos melhor identificados, num documento complementar, elaborado nos termos do artigo 64 do Código Notariado, que se vai então arquivar, e todos os outorgantes dispensam a leitura do documento complementar, já estão perfeitamente inteirados do conteúdo dos estatutos? Sim. Houve uma alteração, um aditamento que foi pedido pela Universidade de Évora, não sei se depois tiveram todos conhecimento, eu vou só ler essa passagem, também é uma coisa muito simples e complementa a linha C do artigo 9º, nos deveres dos associados, a linha C, estava a disponibilizar à Associação, mediante fundamentada solicitação, toda a informação científica e técnica publicada ou produzida que se enquadre no âmbito da presente relação de cooperação. Foi pedido para acrescentar, ressalvados, os inerentes direitos de propriedade intelectual e direitos de autor. Pronto, foi só este pequeno acrescento que nos foi pedido ontem pela Universidade de Évora. Muito bem. Então, cuja leitura foi dispensada por os outorgantes estarem declarados perfeitamente inteirados do seu conteúdo. Assim o outorgaram, verifiquei hoje pela internet o certificado de admissibilidade de firma ou denominação, com o número 20240300060, com o código de acesso 46388746, 8258, onde consta o número de identificação de pessoa coletiva, então da associação, que será o 518-206-211. Advertiu os outorgantes que este ato é ineficaz em relação às entidades representadas por gestores de negócios, enquanto não for por elas ratificado nos termos do artigo 268 do Código Civil. E esta escritura foi lida aos outorgantes e os mesmos explicado o seu conteúdo. Pronto. Alguma correção? Sim, sim. O António está tocando o fundo. Ah, está. Ai, desculpa. É logo no início. António Alfredo. Disse Alfredo. Ah, disse. Desculpa. Muito obrigada. Mas já esteve presente? Ah, sim. A senhora não é minha? Ah, eu tinha apagado. Mas sim, ainda vamos incluí-la, com certeza. Esta máquina acordou agora. Ora bem, então deixa-me aqui ver. Pelo menos já sei que pus a folha ao contrário. Tem que ser assim mesmo. Aquilo assim tem que ser assim. Desculpa que sentei-me e não... Ah, não faz mal. Mas assistiu à leitura, é o principal. Sim, assisti desde o início da sessão de leitura. Ah, eu perguntei por si, que será que não estava. Pois é, que eu andei a percorrer a Serra da Lousa. Um bocadinho, não faz mal. Espera aí, mas eu tinha aqui já... Deixa-me aqui procurar. Eu apaguei-a. Eu vou aqui ao mail, que eu ando aqui até para frente e para trás a mandar-nos.
Mas a doutora Maria Júlia mas é perfeito. E a ser também, não é? A ser também. Posso só aqui? Isto é gigante. Então, se me permitem, vou só completar aqui a leitura com a identificação da senhora professora Noémia do Céu Machado Farinha, a viúva natural da Freguesia Concelho da Sertã, com domicílio profissional na sede do seu representado, titular de questão de cidadão com o número 06994713, 9ZY3 válido até 26 de fevereiro de 2029, emitido pela República Portuguesa, que intervém, na qualidade de gestora de negócios do Instituto Politécnico de Porto Alegre, com o número de identificação pessoa coletiva 600-028-348, com sede na Praça do Município, número 11, 7300-110, Porto Alegre.